E razoáveis e razonéis, estamos de volta agora com a mostra competitiva. Não é o Vavá. Oi, Vavá, tudo bom? Hoje então, mostra competitiva, 2 curtas e um longa-metragem. Eu achei um dia de qualidade, assim, bem diferente os filmes. O primeiro deles foi um curta chamado Plano Controle, que é um curta de Minas Gerais, da Juliana Antunes. 3 mulheres hoje na noite, né? O segundo foi Guaxuma, Guaxuma é uma praia em Alagoas, e a direção é de Nara Normandi. É interessante porque ele é meio animação, assim, a gente vai falar dele. E o terceiro, que foi o longa, A Sombra do Pai, para mim bastante surpreendente, inclusive, o filme de Gabriela Amaral Almeida. Então 3 diretoras. Aliás, é um traço do festival, tá valorizando muito o trabalho feminino aqui, trazendo coisa de muita qualidade, inclusive. Vamos lá, Plano Controle é o primeirão. E assim, eu gostei do filme por ele ser rápido, divertido e tem um humor completamente nonsense. Comparado em termos de grandes qualidades cinematográficas, talvez não seja tudo. Mas você se diverte com uma série de referências. Ele faz inserções de muitas imagens de arquivo, sei lá, da banheira do Gugu, como? Da Xuxa, aliás, da nave da Xuxa pegando fogo, né? Faz spoiler aqui do curta. Mas o roteiro basicamente é o seguinte: agora tem um novo plano de celular que só que em vez de te dar a capacidade de ligar para as pessoas, de usar o telefone para ligar, você tem usa o celular para se teleportar. E aí o celular dela dá uns problemas, enfim, com o operador ou o celular, e aí ela não se teleporta exatamente para onde ela quer, e aí tem problemas de teleporte tanto no espaço quanto no tempo. E o filme é uma grande galhofa, é bem divertido e remete à década de 90, sobretudo. Tem Mamonas Assassinas na trilha, enfim, eu achei bem divertido. Não é um filme para você guardar no seu coração como um filme de genialidade cinematográfica. Mas até para abrir a noite competitiva foi muito gostoso, foi muito bacana. Cara, veio muito a calhar. João Rafael, tinha me apresentado, João Rafael Loucos-por-Filmes.net, ocasionalmente o 7.com.br. E razão de aspecto honorário. E razão de aspecto honorário, realmente. Mas é isso, eu acho que ele veio numa hora muito boa, aliás, porque tava precisando de uma coisa mais descontraída, mais divertida. Um desafogo. A gente vê tanta coisa chata, boas, mas às vezes chatas, e a gente precisa de um divertimento. Mas foi bem divertido. A grande coisa dele é brincar com a nostalgia. Me atingiu muito porque a minha nostalgia maior, a minha década de nostalgia maior é a década de 90. Então ele brinca muito com isso, achei bacana, lembrar de Mamonas. E ela, quando ela começa a viajar no tempo, tem a brincadeira com a coisa da razão de aspecto, olha aí, quadradinha, né, dos VHS. E assim, é realmente uma grande brincadeira. O filme muda de películas, muda de película. E é isso, ele realmente não tem nada muito o que fazer. Eu achei divertido, achei bastante válido. Também não ficarei na minha memória ou uma coisa assim. Mas eu acho que assim, que o momento caiu muito bem para dar uma relaxada, assim. É isso. É bacana, pra você ver que um filme, para ser legal, para ser divertido, para ter qualidade, ele não precisa ser ultra, hiper denso. E não é que o filme seja bobo, ele tem um humor nonsense. Se você for esperando piadas assim que façam um grande sentido lógico, não é esse. Mas ele junta a nostalgia com o surreal, às vezes, e enfim, você se diverte. Lucão. As 3 pessoas que acompanharam a nossa cobertura ano passado, que viram a gente falando do Mamata, é uma boa referência. O Mamata, ele também tem uma montagem extremamente ágil, que passa por um monte de referências, tipo de Davi Luiz chorando a presidente da República, enfim. E é mais ou menos isso que a gente vê aqui. E lá ele é um pouco mais consistente, tem uma história um pouco mais amarradinha, mas esse ele voa um tanto mais, voa quase que literalmente mesmo os personagens lá. Eu gostei muito do filme, que ele tem uma pitadinha política, ele tem alguns comentários políticos, e é a prova de que dá pra fazer isso sem ser um pé no saco, sem ser maçante, sem ser... aquela referência forçada. Porque assim, o filme ele tem um claro viés. E não é nenhum problema, a gente sempre fala isso, seja qual viés for, pode ser de um lado ou pode ser de outro. E o filme ele compõe, ele torna orgânico esses comentários. Então, só para não falar a mesma coisa que eles, né, das referências são maravilhosas, a cena final é uma delícia, assim. Pegou a gente, ela... não vou tentar não dar spoiler, mas assim, ela envolve uma música muito conhecida e um clipe, ela envolve toda a imagem, a distorção da imagem ali funciona muito bem. O comecinho do curta me deixou, eu achei bem fraco, assim, eles poderiam já ter começado um pouquinho mais adiante, para poder arrematar melhor a ideia. Então é por isso que eu não dou uma nota tão alta, mas eu acho que eu gostei até mais do que o do Dutch do João.
Foi bem divertido, parabéns. Bom, o segundo aí, diametralmente oposto, não no sentido de que seja ruim, mas no sentido de que é bem mais denso e trata de um tema muito mais delicado. De novo, aí sim, aquele que eu comentei no vídeo anterior, no vídeo da Mostra Brasília, é um curta sobre perda. E é um curta de animação, que eu vou até deixar o Lucas falar, porque ele é o nosso setorista de animação e quando passa animação no cinema ele chora. Então eu vou deixar ele falar, só repetindo, chama-se Guaxuma, ou Guaxuma, que é uma praia em Alagoas, pessoal de Alagoas, desculpe se eu pronunciei errado, da Nara Normandi. E ele tem, de cara, ele tem uma pegada aparentemente muito autobiográfica, né? Eu acho que ali não é eu não conheço a história pessoal da diretora, mas dá a forte impressão de que aquilo ali não é uma história que apareceu na cabeça dela, de que tem muito dela no filme. Não vou garantir, porque, de novo, não conheço a história pessoal da vida da diretora. Mas, Lucão, animação, Guaxuma. Bom, depois a galera diz que eu sou fã de animação acima da média, que eu dou nota alta para todas as animações, mas eles me veem com uma animação dessa que destruiu a gente no melhor sentido da coisa, e não tem como não dar nota máxima pro filme. Por que a gente vai por que eu, pelo menos, vou estar dando nota máxima? Ele conta a história de uma menina que cresce numa praia junto com uma amiga e elas desenvolvem uma relação muito forte e elas vão crescendo e as coisas não são tão fáceis depois da vida adulta delas, principalmente em relação à amizade. E o filme trata dessa questão nostálgica muito forte, dessa questão de perda, dessa questão de crescer mesmo, de amadurecer e de pensar sobre a sua vida. E tudo isso embalado numa técnica de animação maravilhosa, assim. São uns pozinhos de areia que vão um detalhamento meio rústico que combina perfeitamente com o ambiente. E eles brincam com a animação assim de diversas maneiras, até detalhes em live action, são fotos possivelmente da própria diretora, né? São fotos reais, assim, ou é uma animação tão perfeita que que continua sendo uma brincadeira, é de fato live action. Eu não sei se são fotos da diretora, mas que são fotos são. Sim, é bem possível, né? Que a gente está aqui chutando, mas é bem possível, porque é escrito por ela, então eu concordo com esse tom autobiográfico. E ele brinca com tanta coisa, com tanto elemento de campo e de cidade, ela flerta com a questão do amadurecimento em tantas vertentes, assim, um filme de um peso em 14 minutos, você fala assim, como que o filme conseguiu dar tanto peso para aquela personagem? A gente fica completamente engajado na história dela. Eu acho que isso é fundamental. Do começo ao fim, a gente se coloca na pele daquela personagem de um jeito que às vezes um longo de 3 horas não consegue fazer. Eu acho que esse para mim é o principal mérito, e é uma animação, então assim, tem a singeleza de uma animação, mas a consistência de um filme completamente muito denso, assim, de tempo, enfim, de simpatia que a gente tem para aquela personagem. Eu não tenho muito conhecimento técnico de animação, mas eu tenho a impressão que tem mais de uma técnica de animação ali. E tem stop motion, acho que é a principal técnica utilizada. E é isso, às vezes tem algumas coisinhas que são filmes mesmo da vida real em determinado momento-chave. Quando começou, eu achei que ele fosse ser um grande clichêzão. Mas do meio pro fim, olha, parabéns demais, excelente filme. Dos curtas que eu vi, talvez o melhor, mas eu não vi muita coisa nesse festival, né? A grande coisa desse filme, que é maravilhoso, é que ele consegue captar, através da animação, ele consegue captar a natureza da lembrança e da nostalgia. É como se fosse uma união entre as duas coisas, que é essa natureza de você misturar lembranças antigas e o aspecto da abordagem da animação é onírica, então são fragmentos de lembranças que se misturam com outros. E é interessante notar, né, que os bonequinhos que representam ela e os conhecidos ou amigas não têm boca, são sem expressão. Ele é maravilhoso porque ele consegue captar essa coisa de incerteza da lembrança, sabe? Essa coisa realmente que parece um sonho, né? Que a gente diz que a gente lembra da lembrança. Cada vez que os anos se passam, a gente não lembra do fato, a gente lembra da lembrança. Então é uma coisa que o filme consegue, é o tipo de filme que consegue resgatar a complexidade de um sentimento, e é belíssimo, ele termina de maneira belíssima, e consegue fazer isso através dessa animação. E, cara, é isso, é um filme que consegue ser emocionalmente complexo. Esse é o melhor curta pra mim. Ele é interessante. Lucas, enquanto eu vou apresentando o longa, vai dando uma olhada primeiro no elenco do longa, porque a gente tem que citar, especialmente, tem três personagens assim, que vale a pena, embora... Bom, vamos lá. O longa chama-se A Sombra do Pai. Aí eu perguntei, Lucas, sobre o que é esse filme aí hoje, Lucas? Ele falou assim, é um drama familiar. Eu falei,
tá, vamos lá ver, né? E o pior é que o danado do filme, ele é um drama de família com elementos sobrenaturais, uma pegada de suspense e uma homenagem aos filmes de terror. Complicou? Mas é bom desse tanto. A química dessa mistura fica muito legal. É muito difícil você chamar, não, ele é um filme de terror? Não, porque o drama familiar dele talvez seja o mais pesado. Mas ele é só um drama familiar? Não. É daquele tipo de filme, eu lembrei alguns pedaços, talvez eu esteja cometendo uma grande heresia aqui, não sei. Lucas, que já fez mesa quadrada sobre isso, vai concordar ou discordar de mim. Em alguns momentos eu senti uma pegada quase de Denis Villeneuve, daquele suspense num filme que não está acontecendo muita coisa, mas você está incomodado. Só citando o elenco aqui. Bom, a história, rapidinho, é de uma menina, na casa dos seus 10 anos, talvez, por aí. No início do filme, ela mora com o pai e com a tia. A mãe dela já faleceu e recentemente houve a exumação do corpo da mãe. E o pai leva alguns objetos pessoais da mãe para casa e tal. O pai trabalha na construção civil, a tia tá para casar, então toda essa pegada é uma pegada do drama familiar. A tia é meio mística e começa a ensinar a menina umas coisas, e aí o filme sugere que a menina tem poderes sobrenaturais. Aí durante um pedaço do filme você não sabe se tem ou não tem. Eu não vou dizer para vocês se tem ou não tem, porque senão estraga. Mas é um filme que mistura gêneros e de uma forma muito legal. Aí eu estava aqui para falar do elenco. A menininha Clara Moura, é isso? Clara Moura. Eu não achei ela uma grande atriz, não é uma atriz mirim particularmente talentosa. A gente nota que tem uma artificialidade no diálogo, mas ela tem uma expressão muito forte. Tem uns olhões assim de 400 metros de tamanho, assim, que dependendo da cara feia que ela faz, você assusta. Citar o Júlio Machado como o pai da menina, ele consegue transmitir um peso na vida dele, um peso, porque junta tudo, assim. Tem problema no trabalho, ele se machuca no trabalho, amigo é demitido, ele tem problema de criar filho, ele não tem o menor tino de pai. E aquilo, a gente vai notando isso pesar no ator, que é um trabalho muito legal. Tem uma determinada cena que todo esse peso dele estoura num choro, que é bastante bem feito, etc. E a participação da tia, que é a Luciana Paz. A Luciana Paz vocês já devem ter visto em alguns filmes. Tem a Sinfonia da Metrópole, é isso, né? Tem 3% a série. 3% a série, e eu gosto muito dela no Vá de Retro, que é a série da Rede Globo, com o Tony Ramos e a Mônica. É a Mônica, daqui a pouco eu falo o nome da Mônica. Animal Cordial, Amor em Si. Enfim, é uma atriz já com a carreira estabelecida, e eu acho um excelente. Engraçado que assim, eu costumo ver, talvez porque eu associo ao Vá de Retro, a papéis de comédia. Ela tá super bem no filme. Mas deixa eu deixar o pessoal falar. Só posso dizer o seguinte: foi uma excelente surpresa, porque o filme vai te surpreendendo com esses caminhos que ele parece escolher e não escolhe, e volta. E, Anielo, se você fosse essa menina me lembrou você, Anielo, porque ela fica vendo filme de terror de noite e aí vira o capeta, né? O filme ele faz, inclusive, falar em capeta, uma referência a um filme de terror muito famoso. Se eu disser spoiler, mas essa referência ela tá diegeticamente no filme. Eu pelo menos não tinha reparado, e assim que terminou o filme eu falei dessa referência e ela tá lá nos créditos. Então isso é muito legal. A fotografia do filme é maravilhosa. Ela trabalha em um tom meio pastel e numa certa penumbra, tipo essa luzinha que está aqui atrás, é mais ou menos isso. Mas a minha composição de fotografia aqui é espetacular, rapaz. Tem uma festa de aniversário da menina que é exatamente nesse tom que reflete bem um clima de tristeza. Só tem adulto na festa, as bolas meio murchas, assim, os balões meio murchos, o bolo meio estranho, enfim. Tem algo meio torto naquele ambiente. A mistura de gêneros me lembrou Boas Maneiras, que é talvez o melhor filme nacional desse ano, que a menininha está. E a menininha ela não está bem no Boas Maneiras. Inclusive eu tirei ponto do filme por causa dela. Mas aqui eu não sei se foi gravado depois, ou enfim, se esse filme permitiu que ela se mostrasse mais. Ela evoluiu bastante aqui. Ela deu conta, e ela parece de certo modo ali com a tia, né? Então tem algumas coisas nos traços assim.
Uma coisa que eu gostei muito é que tem 3 arcos o filme. Os 3 personagens principais, eles têm arcos próprios. Eles têm vida. E é bem irônico falar disso nesse filme, né? O filme tem uma pegada no terror ali, que envolve uma... Tem gente que nesse filme não tem vida, mas tem vida. Então, assim, os 3 personagens, eles têm arcos próprios. Que, claro, com maior ou menor profundidade, mas funcionam esses arcos. Isso é muito legal. A trilha, ela consegue dar um tom ali de suspense na hora certa, sem antecipar o sentimento. Isso, às vezes, alguns filmes escorregam. E, assim, quanto ao ritmo do filme, foi o 9º filme que eu vi, foi o 11º filme que o João viu essa noite. A gente sente peso, é claro, é natural. E no meio do filme dá uma sensação de que a história não anda. E é uma sensação que incomoda. Mas essa sensação, aí que tá, é intencional. O nosso cansaço pontua isso negativamente, mas a ideia era essa do filme. E o filme ele só tem 1h30, então não tem um tempo muito longo, então essa sensação que ela está presente por um certo motivo, ela não se perpetua num tempo que nos machuca, né? Olha, é um filme muito complexo. Tem até a trilha sonora do celular do Lucas aqui. É um filme muito complexo que ele vai te pegar de jeito, assim. Tomara que ganhe circuito. Lucas, você mencionou uma coisa que eu achei bastante interessante. A diretora não se estende nas cenas. Sim. Elas são cenas lentas, elas são cenas que você fala, se esticar, tá começando a ficar... Quando você pensa se tá começando a ficar chata a cena, ela corta. Então, assim, é o filme que tem um passo relativamente lento, mas que não incomoda. Frase rápida. É uma aula de jumpscare bem utilizado. Eu critico muito jumpscare, mas aqui ele usa umas 2 ou 3 vezes de uma forma muito precisa. É pouco e é bem feito. Assim, quem conhece a Gabriela Amaral, que é a diretora e conhece os outros filmes dela, Quando Eu Era Vivo, que é um filme, inclusive, que eu até brinquei, tem uma mistura muito inusitada, que é com o Antônio Fagundes e a Sandy, olha só. Mas é um filme que tem um pé no sobrenatural. O Animal Cordial é um filme que também faz uma brincadeira de gênero, de uma maneira muito particular. E quem não conhece muito ou quem não está acostumado com esse tipo de pegada pode até correr o risco de achar um pouco tosco. Mas não é isso. É porque ela realmente brinca com essa coisa de gênero, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que é uma coisa quase materializada, que você fala, não, esse filme realmente é sobrenatural, ao mesmo tempo também é muito psicológico. Então ela consegue fazer isso. E essa coisa que os meninos estavam falando do silêncio, que é uma característica dela também, que é trabalhar o filme bastante no silêncio. Então a trama ela se move em muitas situações cotidianas, e ela consegue tirar a estranheza, consegue tirar a atmosfera de expressões, de reações, tanto da menininha quanto do pai. E isso é bem interessante. E realmente trabalha muito bem o som. Eu acho que talvez seja um problema daqui da sala. A trilha eu acho um pouquinho exagerada. Mas realmente ela casa com o filme, porque tem vários momentos que ela usa o design de som sem trilha, mas usa o som de uma maneira bastante interessante. Então ela manteve a principal característica dela dos filmes anteriores, que é fazer essa brincadeirinha com o gênero, mas manter uma atmosfera de incômodo. Isso que é uma coisa interessante que eu acho que ela faz. É um bom filme, realmente um filme interessante. Agora, né? De longas, não é o favorito. Eu gosto muito de A Ilha, gosto muito de Los Silêncios, gosto muito de Torre das Donzelas. Eu gosto de tudo. Eu pronto para substituir o Maurício, gosta de tudo, né? Tô brincando, Maurício, saudade de você, cara. Em breve nada, não sei quando é que eu vou te ver. Uma coisa sobre a trilha sonora, se você imaginar um filme de terror do finalzinho da década de 70, um Suspiria da vida, a trilha sonora com aqueles tecladões, meio tecladão antigo mesmo, assim, que soa datado, casa muito bem com esse filme. Fora exatamente isso, o pai trabalha numa obra, então tem barulhos da própria obra que incomodam, que você fala, cara... ela tem a capacidade de fazer cenas muito impactantes, com cortes muito interessantes. Primeiro frame do filme é a menina desenterrando uma boneca. E, obviamente, que você demora meio segundo para saber se aquilo é uma boneca ou um recém-nascido de verdade. E só nesse meio segundo você fala... O filme já começa assim. Bacana. Foi um dia bem bacana do festival. E acho que irregular na Mostra Brasília, vocês diriam, né? Irregular. Mas a mostra competitiva foi prazerosíssima. O tanto que a gente está falando aqui hoje mostra o quanto que a qualidade dos filmes hoje foi alta, né? A gente está falando o dobro do que a gente está falando, porque a gente está bem empolgado com os filmes. Porque a nossa audiência está imensa. 2 pessoas. Abraço, mais um dia aqui no festival. Amanhã estamos de volta. Tem mais amanhã, sábado e domingo já é o resultado. Vamos ver quem é que vai ganhar aí num festival que, até agora, do que eu vi, do que eu conversei com as pessoas, tem um nível
médio, superior a outros anos. Talvez falte um filme absurdamente genial, mas tem filmes de bastante qualidade e a seleção bastante bacana, bastante interessante. A organização é que está péssima, mas depois a gente vai fazer um vídeo só isso, assim. Nada começa no horário, o pessoal não consegue organizar uma fila, enfim. Mas isso aí merece um vídeo de mais 1 hora. Boa noite, sonho com o Anielo. Anielo tá melhorando, daqui a pouco o dia ele aparece aqui. Não sei se durante o festival, mas logo logo tá de volta à razão. Abraço, até mais, boa noite. Olá, garoto. Boa noite, comportem-se público de festivais. Boa noite. Isso aí, ó, nosso recado sempre. Você quer comentar o filme? Comenta em casa, tá? Comenta no bar. Live fora. Comenta na live fora, não lá durante, porque enche a paciência e tira as outras pessoas de concentração. Abração, até amanhã. Tchau, tchau.